Bom, e sobre os desdobramentos deste encontro entre Lula e Donald Trump, o mercado também, obviamente, está de olho. A grande pergunta nos bastidores da diplomacia é o que o Brasil tem a oferecer e quais são as cartas na manga do presidente Lula para este encontro. Para analisar o impacto desta agenda e as possibilidades desta reunião, eu converso agora com Ciro Reis, colunista do Money, que nos ajuda a entender o que esperar e o que pode sair desta reunião. Boa tarde. Boa tarde, Naka. Prazer estar aqui com você. O que esperar dessa reunião, Ciro? Grande expectativa, uma coisa protocolar. O governo brasileiro está preocupado com o que pode sair desta reunião, especialmente quando as câmeras estiverem ligadas. Na verdade, a gente tem que analisar de acordo com as diferentes camadas. Quando as câmeras estão ligadas, claro, é o show que normalmente o presidente Donald Trump está acostumado a dar na Casa Branca, como a pessoa que recebe outros líderes. Agora, é nos bastidores que o mecanismo do mundo real funciona, né? As negociações, o que está na mesa. Você acabou de mencionar os diferentes aspectos, a reportagem mencionou diferentes aspectos, tem o etanol, tem a discussão sobre o eventual enquadramento das facções brasileiras como organizações criminosas, enfim, tem uma série de temas. Agora, eu acho que é importante a gente lembrar, e nem sempre isso é destacado, que o Brasil é aquele país da América Latina que tem um destaque muito grande. O Brasil é 1/3, pelo menos, da economia de toda a América Latina. O Brasil é um dos poucos países no mundo, países relevantes, com os quais os Estados Unidos têm um superávit comercial. No ano passado, o Brasil teve um déficit em relação aos Estados Unidos de 7 bilhões de dólares. O Brasil é a 10ª economia do mundo. Enfim, então, o Brasil é muito grande, muito relevante no cenário internacional, sem querer exagerar, mas é um player importante, e não pode ser ignorado. Então, mesmo que haja algumas fricções e alguns pontos de vista muito diferentes entre o governo Trump e o governo Lula, e existem, são muitos, a tendência é que haja um grande esforço de entendimento, até porque tem questão de terras raras, empresas de tecnologia. O menu dessa conversa, desse encontro, é muito amplo. E como a política pode influenciar nisso, já que os dois presidentes se aproximam de eleições? Aqui no Brasil, uma tentativa de Lula de ser reeleito, e nos Estados Unidos, uma eleição de meio de mandato considerada crucial para entender a quantas anda a relação de Trump com o eleitorado. Será que a política ou as eleições, Ciro, podem acabar se sobrepondo à racionalidade e esta relação que, pelo menos até agora, estava indo relativamente bem, pelo menos olhando do nosso lado? Do ponto de vista político, é claro que é muito mais importante para o presidente Lula esse encontro do que para o presidente Trump. O presidente Trump, se a gente for acompanhar o noticiário, por exemplo, sobre a visita de Lula aos Estados Unidos, ele é muito limitado. Agora, a cobertura brasileira sobre a ida do Lula aos Estados Unidos é muito ampla, né? E debate todos esses aspectos. As eleições que se aproximam, a queda do presidente Lula nas pesquisas. Então, do ponto de vista político, esse é um tema muito mais de interesse e do foco dos políticos brasileiros e da opinião pública brasileira, muito mais do que dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, de fato, o presidente Trump tem perdido popularidade, a maioria da população é contra a guerra, achou que não valeu a pena fazer guerra contra o Irã, está sentindo isso no bolso, os preços subiram bastante, principalmente da gasolina. Então, do ponto de vista político, esse é um tema muito mais de interesse do cenário brasileiro. E é claro que o presidente Lula tem que olhar em diferentes direções. Ele tem que olhar para o desempenho dele e para o que ele vai trazer de positivo para a imagem nesse momento em que ele não está bem nas pesquisas. Ele tem que olhar também para o fator político China. A China hoje, o principal
parceiro comercial do Brasil. Então, por mais que o presidente Lula tente um bom entendimento, tente criar um bom clima com os Estados Unidos, ele também não pode desagradar, digamos, o seu principal parceiro comercial, que é a China. Então, tem que haver esse equilíbrio. O ponto positivo para nós é que o Itamaraty, que trabalha nos bastidores, claro, em todas essas negociações, o Itamaraty é uma força muito positiva. Tradicionalmente, o Itamaraty ele traz muitas contribuições, ele é muito, o seu quadro é muito qualificado. Então, é claro que o presidente Lula tem todo esse respaldo para que o resultado final seja razoavelmente positivo. Tomara, Ciro, tomara que a gente tenha um bom proveito desta reunião, que tudo indica será quinta-feira. Ciro Reis, colunista aqui do CNN Money. Obrigado pela conversa, meu caro. Bom finzinho de terça-feira. Um abraço, obrigado pelo convite. Tchau, tchau.